Irmãos, a paz do Senhor. Nesta noite nós estivemos ali atrás da Rua do Arame, pregando a palavra de Deus, em uma casa muito simples e humilde, mas o Senhor se fez presente naquele lugar. E nós acreditamos que ali vai se converter muita gente ali ainda naquele lugar. Um lugar de difícil acesso, mas aprove a Deus ter nos enviado ali naquele lugar. Irmãos, eu queria deixar uma passagem bíblica para que nós possamos refletir, que está no livro de Juízes, capítulo 11. Diz assim: E era então Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gera Jefté. Meus irmãos, Jefté aqui, ele vem para nos ensinar uma grande lição. Deus usa este homem de forma poderosa. Jefté, filho de Gileades. Jefté, filho de uma mulher que não era de Israel. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele era valente, homem guerreiro, homem que tomava a sua espada em suas mãos e mostrava que tinha coragem. A Bíblia diz que ele era valoroso. Essas são as qualidades de Jefté. É as qualidades de um crente, a qual diante da humanidade vai trazer, muitas das vezes, uma grande atenção. Mas a Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta. E para Israel, ser filho de uma prostituta não teria muito valor. E ali a Bíblia diz que os seus irmãos, eles discutiam o assunto. Não queria que ele participasse junto com eles ali, porque ele era filho de uma prostituta, desvalorizando, desconfiando de Jefté. Irmãos, Jefté é um tipo de crente que ele tem qualidade, que ele é valente, que ele é valoroso, mas este porém, ele vem para machucar a vida de um homem que tem status, um homem guerreiro, porque a Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta e os seus irmãos não o aceitaram. Jefté se sentia mal no meio dos seus irmãos. Desconfiança, irmãos, traz algo no coração de um ser humano chamado tristeza. Eu não posso estar aí porque ninguém confia em mim. Eu não posso me colocar na brecha porque ninguém confia em mim. E eles não aceitaram Jefté. Mas Jefté não herdou em casa de seu pai, porque não era filho de uma israelita, era filho de outra mulher, a Bíblia diz. Mas Jefté foge diante dos seus irmãos, um homem que era valente, um homem, louvado seja Deus, que era valoroso. Ele foge dos seus irmãos por causa da perseguição. E tem muitos crentes assim, irmãos. Tem muitos crentes assim, que muitas das vezes precisam fugir para não confrontar o seu próprio povo. Mas a Bíblia diz que Jefté, ele vai para uma terra chamada Tobi. E em Tobi há um povo leviano que o reconhece como um cabeça, como um líder, para guiar aquele povo, para comandar aquele povo. Porque Jefté, ele tinha pulso. Jefté, ele tinha autoridade. E ali aqueles levianos, homens que para os olhos dos homens não tinham também valor, viram em Jefté uma liderança. Porque quem nasce para ser calango nunca chega a ser jacaré. Quem nasce para ser cauda nunca chega a ser cabeça. Mas Jefté,
Ele era cabeça. Jefité nasceu para vencer. Por quê? Primeiramente, ele não confrontou o seu povo, ele ficou no seu lugar, na sua posição, esperando que Deus viesse exaltá-lo. Jefité se colocou em uma posição de humildade. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos que ser menores, como Jesus disse, como João disse, se tornar os menores. E muitas das vezes somos confrontados quando nós saímos do anonimato. Aí eles olham para você, pega no cascão de sua ferida e arranca, para trazer dor, para trazer tristeza, para trazer agonia. Satanás, ele é especialista em arrancar cascões de ferida. Satanás, ele traz no coração de muitos desconfiança, medo, porque ele sabe que você vai ser levantado por Deus como cabeça na terra para fazer a obra de Deus. E muitos vão tentar te parar. Muitos vão ter que reconhecer que tu é valente, que tu é valoroso, mas vai dizer, ele caiu aqui, ele caiu ali, e ele não pode ser da mesma tribo que a gente. Irmãos, aprove a Deus, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Muitos momentos da minha vida eu tive só, passando por luta, adversidade, eu e Jesus. Passava pelo vale da sombra da morte. Quando eu estava soltando a espada, Jesus vinha e dizia, meu filho, eu sou contigo. Talvez não te reconheçam, talvez não te vejam, mas eu estou na tua vida. Irmão, a melhor coisa que tem não é reconhecimento do homem, mas é reconhecimento de Deus. Quando este povo precisou de um líder, quando os amonitas invadiram Israel, quem for atrás? Os anciãos de Jefité. Porque era valente, porque tinha seu valor. Então, se tem uma coisa que você nunca pode ser, é frouxo, é medroso. Por quê? Porque ainda que você tenha manchas em suas vidas, talvez você seja como a Jefité. Talvez você esteja nesta noite passando por um momento de dificuldade. Está doendo, estão arrancando o cascão da sua ferida, você está dizendo assim, eu não aguento, eu vou fugir. Mas Deus não vai deixar você fugir. Ainda que ainda não te aceite, aonde você está, Deus vai te colocar sobre cabeça, sobre uma cabeça, sobre um povo. Quando Deus tem um ministério para a vida de um homem, saiba de uma coisa, ele não pode morrer. O ministério só morre quando o profeta morre. E ainda que ele morra, ainda fica a sua história. João Batista, cortaram sua cabeça, mas até hoje a história de João Batista ainda está na Bíblia. Jefité foi chamado para Israel, e Jefité enfrentou aqueles homens e mostrou para Israel, eu sou filho de uma prostituta, talvez eu tenha meus defeitos, mas também tenho meu valor. Eu tenho meu valor. Tiveram que reconhecer, irmãos, porque quem escolheu Jefité foi Deus. E Jefité, ele liderava levianos, homens vândalos, homens que não tinham compromisso com leis. Mas saiba, aonde Deus te colocar, ouça a voz de Deus. Talvez nem todo mundo vai se alegrar por você ser valoroso, por você ser valente. Mas muitos vão se alegrar pelas tuas falhas. Neste momento, abaixa a cabeça. Se não estão te aceitando dentro da casa de teu pai, abaixa a cabeça. Te faz o menor. A Bíblia diz que os irmãos não aceitavam dentro da casa de seu pai. Não o aceitavam. Porque eles não via ele como irmão. Tinham desconfiança. Irmãos, a desconfiança ela traz amargura e dor. É muito ruim a gente estar num lugar onde as pessoas não confiam na gente. É muito difícil. Isso dói. Mas Deus diz, suporta. Fica.
e a gente fica, porque Deus coloca a espada em nossa mão para lutar. Irmãos, se você está passando pelo momento difícil, se estão te perseguindo, saiba que aquele que está te perseguindo, ele vai sair para te procurar. Porque Deus vai mostrar para ele que tu és chamado por Deus para fazer a diferença. Irmãos, que Deus abençoe a cada um que está vendo este vídeo. E louva a Deus pela vida de todos. Que Deus continue abençoando, porque Deus é fiel, irmão. E Deus tem nos dado vitória, graças a Deus.